Hoje nós temos aqui um tema, é o caminho para a restauração. Amém. Né? Tem tudo a ver com a área de cura, né? Sim. Restauração, né? E o caminho para a restauração. Isso tem um caminho para isso. E hoje nós vamos falar aqui no livro de Joel, último capítulo de Joel. Enfatizou bem, né? Último capítulo. Mas que último? O terceiro, Guerra. Nós É estamos o terceiro agora. Tem três. Tem três, né? Oh, my Deus. Joel 3, 1 e 2 fala assim: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então, neste texto, iniciando, né, o último capítulo do curto livro de Joel, né, 3 capítulos, o profeta pronuncia o julgamento sobre as nações. Judá e Israel poderiam olhar para um futuro cheio de esperança se respondessem com obediência. Joel profetiza que Deus irá usá-los para julgar as nações. O dia do Senhor trará terror aos rebeldes e esperança para os fiéis. Para essa restauração, devemos estudar e considerar 3 facetas importantes, né? Mas antes disso, nós vamos aqui no pastor Rogerinho, que ele vai nos dar mais uma pincelada aqui, né? Ô, Guerra, é interessante porque há todo um contexto que a gente já até falou em programas anteriores, né? E Joel, ele contextualiza a sua mensagem diante de uma calamidade ou de uma catástrofe, traz uma visão de Deus, traz uma visão de restituição no final do capítulo 2, e agora ele completa essa visão de restituição falando a respeito de restauração para Israel e Judá e juízo contra os seus inimigos. Mas é muito interessante que nós não chegamos a ler o texto todo do capítulo 3, mas você fala logo nos primeiros versos que você leu a respeito do Vale de Josafá, né? Mas que logo um pouquinho na frente ele chama isso de Vale da Decisão. Sim, com né? certeza. Então, esse que seria o Vale de Josafá também é o Vale de Decisão. E esse processo de restauração, ele passa primeiro por uma decisão ou por uma situação de que a pessoa precisa tomar uma decisão. Então, a restauração, ela só vai acontecer quando se posiciona em favor da obediência e da decisão de permanecer e a própria decisão de mudar. E é muito interessante porque foi exatamente a respeito desse assunto que nós viemos conversando quando estávamos vindo para cá, né? Porque certeza. A gente estava falando exatamente a respeito da necessidade que a pessoa tem de tomar uma decisão de mudança. Porque se ela não toma uma decisão para mudar, ela não vai ser restaurada. Tudo Deus fez. Jesus já estabeleceu tudo que era necessário fazer para que esse processo de cura, de restauração, de libertação, de salvação, de restauração fosse estabelecido. Aquilo que era necessário Deus fazer já foi feito. Porque Jesus disse, está consumado, então naquele momento na cruz, ele consumou todo o sacrifício e dali para frente a gente começa a ter, né, o privilégio e a oportunidade de acessar aquilo que foi a sua conquista. Mas nada disso vai resultar em algo bom se não houver uma decisão pessoal. Isso Deus não faz para nós, né? Então, temos que passar por esse processo do decidir, de realmente querer. E aí, a gente estava até, eu estava falando isso hoje com uma pessoa, tentar não resolve.
não é? Virar e falar, eu vou tentar. Aí não. tem jeito. A pessoa tem que passar por um processo de decisão, ainda que ela não consiga, mas ela decidiu. Porque quem tenta não decide. Quem tenta não se compromete com os resultados. Exatamente. Então, quem está tentando vai viver a vida tentando. Quem tenta, desanima fácil. Desanima fácil. Ele está só tentando, é só mais uma tentativa. Mas você podia fazer por mim, né, no meu lugar. Posso. Mas seria tão bom, São. Não, porque eu não consigo, entendeu? Mas se você fizer por mim, eu vou conseguir. Normalmente assim, então... né? Na realidade é isso, as pessoas querem, né, que os outros possam fazer, né, que os outros orem, que os outros corram no nosso lugar. Aliás, às vezes tem gente até que paga, né? Paga. Para alguém correr no seu lugar. Correr no lugar dele. É difícil. É difícil. Muito bem. Vamos lá. Uau. Nós temos aqui várias participações. Gostaria de pedir oração pelo meu filho Alexandro. Sou de Santa Catarina, Navegantes. Só não diz um motivo específico, mas nós vamos orar aqui pedindo para que o Senhor possa intervir, e ele conhece exatamente quais são as necessidades do Alexandro, né? A oração pela Laís da Silva Oliveira, DDD 24, né? Interior de Rio de Janeiro. Oi, a paz, sou da Bahia, eu me chamo Felipe. Pastor, queria saber se o cristão pode se envolver na política, né, sendo apenas um eleitor e não um candidato. Ele deve se envolver na política, sim, sendo um candidato, e deve assumir a sua responsabilidade civil como eleitor, né? Até mesmo porque no Brasil esse não é um privilégio, essa é uma obrigação. Exato. Não é? Então, por mais que seja um direito do cidadão, ele é um dever. Então, isso é uma das situações que você, como cidadão brasileiro, não deve ficar fora, porque a lei fala que você precisa fazê-lo. Agora, a política, ela não é feita para o ímpio, muito pelo contrário. Por mais que a política esteja contaminada, ela foi feita para o justo. Porque quando o justo governa, não é? Aí há prosperidade e paz. Então, nós fomos estabelecidos para exercer governo. E se nós atuamos e exercemos governo, não é? E trazemos não somente a justiça, mas também os fundamentos do reino de Deus, então nós vamos ter uma estrutura totalmente diferente e uma relação entre governo e povo que seja uma relação que venha satisfazer os princípios e os desejos de Deus, que é paz e justiça para todos. Ok. Né? Nós temos aqui uma outra participação, é a nossa irmã a Rita, lá de Serra Negra, né? Peço que ore pelo meu filho Pedro, ele mora em Campinas sozinho, pois trabalha e faz faculdade lá. Amo muito vocês, obrigado pelas palavras, obrigado você pela sua audiência, né, Rita? Fazia tempo que não chegava uma mensagenzinha sua, né? Então, obrigado por você estar nos acompanhando sempre. Graça e paz, amados pastores. Acredito que muitas pessoas já fizeram um voto com Deus num momento de aflição, desespero, e quando a tempestade passa, acaba parecendo que não vão cumprir. Como que Deus vê isso, não é? E se a pessoa conseguir cumprir só para agradar a Deus, mesmo às vezes sentindo vontade de fazer a sua vontade, o Senhor recebe o voto que foi feito, né? Já vi algumas pessoas fazerem voto de não pintar o cabelo de tal cor, não pintar a unha, sai das redes sociais, etc. Gostaria que vocês pudessem esclarecer para mim sobre isso, porque sei que o voto com Deus não pode ser quebrado, mas também não podemos fazer sacrifício de tolo. O que seria esse sacrifício de tolo? Obrigado pelos meus mestres, por me ensinar muito a dar a palavra de Deus. Este programa é muito edificante para a vida de muitas pessoas. Amo vocês. DDD 73. Olha, Rogério,
quando você faz um voto ao Senhor, você está fazendo um compromisso com o Senhor, né? E a orientação é que você avalie primeiro, né, o voto que você vai fazer, para que você não faça um voto de tolo, isto é, votar e não cumprir. Então, eu entendo que isso é que é um voto de tolo. É aquele que você faz e que não cumpre ou não tem condições de cumprir, né? Então, agora, você pode se abster do que você quiser em função de um propósito de estar mais próximo com o Senhor. Então, quando você pensa, por exemplo, não ficar mais nas redes sociais, né, ou um período sem acessar determinadas redes sociais, isso para você tem um peso? Se isso tem um peso, e quando você vota isso, isso tem um valor mais para você do que para o Senhor. O Senhor está muito mais interessado no nosso tempo de comunhão com Ele e na disponibilidade de ouvi-lo e obedecê-lo do que necessariamente no nosso voto, não é? Não que o nosso voto não seja válido, não que o Senhor não receba, mas o Senhor, Ele quer muito mais obediência do que sacrifício. E Ele deixa isso de uma maneira muito clara quando Ele exorta Saul. Então, Ele está interessado não naquilo que é aparente ou naquilo que é visível, mas na motivação do nosso coração. Ele está muito mais interessado num relacionamento do que naquilo que eu possa entregar para Ele como sacrifício, até porque todo sacrifício que eu fizer não vai chegar nem à poeira, nem na poeira do pó deixado pelas sandálias do sacrifício de Jesus, né? Porque esse sim é o verdadeiro sacrifício. Agora, você pode fazer o voto que você quiser com o Senhor, desde que esse voto tenha um propósito para você e um significado para você. Então, se Davi disse, como entregarei ao Senhor algo que não me custe nada? Então, para você, a rede social pode não ser nada, mas para uma outra pessoa, ficar 2, 3 dias, 40 dias sem acessar as redes sociais é algo desesperador. Então, cada um entrega ao Senhor um voto ou uma oferta que lhe custe algo. Essa foi a inclinação do coração de Davi e isso eu acho que vale a pena. Amém. Olha, nós temos aqui discernimento. Precisamos interpretar o momento em que vivemos. Então, a gente tem que discernir e fazer a interpretação daquele momento que está vivendo, para que tome uma posição no sentido desse caminho para a restauração. Não é? Então, tem que discernir, não. É igual o pastor Jarim falou aí. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou tentar. Não. Ele tem que ter um discernimento e sentir que aquele é o momento, não dele tentar, mas dele mudar e dele pegar esse caminho e tomar uma decisão, falar, não, agora eu tomei uma decisão e eu vou levar a sério isso que até agora eu não levei a sério. Porque essa parte de entender o tempo, que está sendo vivido, ter esse discernimento como o Joel teve ali, né? E dentro do aspecto de ter profetizado para que o povo entendesse realmente o que estava por vir e entender o momento que eles estavam vivendo. Eu vejo que esse caminho da restauração, essa parte do discernimento, eu vejo assim que é algo super importante e decisivo, né? Eu vou até um pouquinho além, sabe, Rogério? Eu acho que esse é o processo que alavanca, né? Só começa um processo de restauração quando você realmente entende aquilo que você está vivendo. Por quê? Aí, de novo, na conversa que a gente estava tendo, vindo para cá. Com certeza. Né? Se existe uma lei que é a lei da colheita, aquilo que eu semeio é aquilo que eu vou colher,
Então, quando eu passo a avaliar a minha vida como ela está hoje, e a minha vida como ela está hoje, o momento que eu estou vivendo, ele é, na realidade, uma colheita de sementes que eu plantei lá atrás. Com certeza. São resultados de experiências que eu vivi, são reflexos de feridas pelas quais eu passei e que talvez não tenham sido curadas, são ainda somatização de traumas que eu ainda não elaborei, perdas que eu ainda não elaborei. Então, essa questão do discernimento, entender o momento atual, entender como está a sua vida hoje, nesse contexto do presente, não é? Claro, fazendo uma avaliação daquilo que foi todas as suas experiências do passado, entendendo aquilo que você está vivendo. Esse é o processo que vai alavancar a cura e a restauração. Por quê? Porque muitas vezes o que Deus está permitindo a gente passar hoje é porque Ele quer que a gente leve uma vida para um futuro que Ele tem para nós, mas que a gente realmente consiga deixar para trás as coisas que devem ficar para trás. Sim, e a restauração, ela passa por esse processo. Não existe uma restauração sem deixar a bagagem velha. Tem como, se você carrega a bagagem velha, não tem espaço para nada novo. Não é? E aí a carga vai ficando muito pesada. E esse entendimento, esse discernimento, essa percepção daquilo que eu estou vivendo hoje, não é? Com todas as variações, né? Com todas as variáveis, né? Deixa eu ser um pouquinho, né? Que estão influenciando aquele momento. Isso é extremamente importante. Então, nós lá na clínica usamos um questionário, uma ficha, né, de aconselhamento ou de avaliação que realmente assim, ele tenta abordar todos os aspectos da vida da pessoa. Não é algo que você responde com 15 minutos. Claro, se você tem 20, 30, 40 anos de vida, você quer resumir tudo em 10 perguntinhas? Não tem como, né? Não é? Não. Mas isso faz parte do discernimento a respeito de como está a sua vida hoje. Dentro do processo, né, que a gente trabalha com o coach, isso é extremamente importante, que é a identificação do estado atual. Então, no processo de coach, nós vamos ter que passar exatamente por esse caminho, que é a identificação do estado atual da pessoa. Isto é, discernir aonde ela está, como ela está e o que ela tem, né? Isso é extremamente importante no processo de restauração. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.